Olá pessoal, Alisson Araújo aqui, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí à aula que a gente vai ter agora sobre o licenciamento do 365. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Teve gente que compartilhou, né, encaminhou o convite para outras pessoas. Muito obrigado mesmo aí pelo apoio, tá? A gente vai começar falando sobre os planos básicos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os planos Enterprise, vou falar um pouquinho do Defender, mas a ideia principal aqui é te mostrar onde que é a minha fonte de informação, né? Onde que eu busco informação para conseguir me virar, né? Para conseguir ter conseguir, né, ter informação atualizada, informação fiel, né? O que a gente pode confiar, tá? Porque muda toda hora, né? Eu acho que isso complica um pouco para a gente, né? Essa mudança que acontece aí frequente, né? E é uma coisa boa, né? A mudança tem que acontecer. Né? A Microsoft está toda hora colocando cada vez mais serviços. Acontece também, mas uma menor escala, às vezes os serviços são removidos. Tem serviço que é alterado, né? É o caso, por exemplo, do Exchange Online, plano 2, né? A gente tinha arquivamento ilimitado e agora o arquivamento está a 1.5 terabytes. Né? Você tem a caixa principal 100 GB e a caixa de arquivamento pode chegar a 1.5 terabytes. Até pouco tempo atrás era ilimitado. Provavelmente alguém deve ter abusado um pouquinho, né? E aí a Microsoft foi lá e mudou a regra, né? Colocou agora 1.5 terabytes ao invés de deixar ilimitado, tá? Então vamos começar aí pelos planos, tá? Eu estou colocando aqui eu estou com o navegador aberto. Vamos começar aqui pelo Microsoft 365 Business Basic. Tá? Vamos entender um pouquinho aí dessas licenças. Eu estou abrindo direto aqui no site da Microsoft. Muito bem. Então aqui eu tenho o 365 para pequenos e médios negócios. Aqui ele tem uma descrição e ele me fala aqui, ó, Business Basic, Business Standard e Business Premium. Feito? Muito bem. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, que vai me ajudar bastante. Muito bem. Então vamos lá. O que acontece? O Business Basic, como o próprio nome diz, ele é o básico. Ele é o primeiro aí da lista. Tá? Então o Business Basic, ele custa $5. Mas, Alisson, por que você está falando de $5? Sendo que aqui está em reais, está R$28,60. Como tem uma variação cambial muito grande, eu sempre, quando estou falando com alguém, eu sempre falo sobre o valor em dólar. Vocês estão vendo aqui em cima na barra de navegação, ele está aqui assim, ó, PT-BR. Na grande maioria dos sites aí da Microsoft, você consegue alterar isso aqui para English US ou para PTBR, voltar atrás. Então, quando alguém te manda um link em inglês, deixa eu tirar o zoom aqui, voltar lá. Quero ficar em inglês. Muito bem. Alguém te mandou alguma coisa em inglês, ou você está lendo alguma coisa em inglês, e essa coisa em inglês tá muito complicada, tem dificuldade com o idioma, você pode vir aqui no navegador e colocar para PT-BR. Tá? Então essa é a primeira dica. Às vezes a gente custa achar, puxa, mas eu vou ter que procurar, onde é que eu faço para achar o artigo agora, o site em português, né? A gente pode mudar ali. Tá? Então aqui eu tenho os preços, ó, começando aqui em $5. Eu gosto de tratar eles em dólar por conta da variação cambial, fica mais fácil para lembrar. Então o Business Basic $5, Business Standard $12,50 e o Business Premium $20. Tá? O que a gente tem aqui no Business Basic? Eu tenho aqui o Office Online, eu tenho aqui o Outlook. O que o Office Online vai permitir? Vai permitir que a gente faça coautoria, né? Duas pessoas editando o mesmo documento do Word, a mesma planilha ao mesmo tempo. Vai permitir a questão do calendário e Outlook. Você vai ter 50 gigas de e-mail. E aqui tem uma coisa que pouca gente sabe, mas você também tem 50 gigas de arquivamento, que é uma outra caixa que ele abre no Outlook. Então você tem a caixa principal, 50 gigas, e ele vai abrir mais uma caixinha embaixo, com mais 50 gigas. Né? A caixa de arquivamento funciona da seguinte forma: quando a gente habilita ela, existe uma política padrão que fala assim: todo e-mail anterior a 2 anos deve ir para a caixa de arquivamento. E você pode customizar essa política, você pode customizar ela para a organização inteira, como pode também
customizar ela para um único usuário, né? Criar uma política específica para o usuário. Esse usuário que vai ter uma política diferente. Você faz esse arquivamento para essa organização ou para esse usuário, e aí você tem, né, espaço livre na caixa principal. Então, você 50 GB na caixa principal e 50 GB na caixa de arquivamento. Tá? E isso é interessante, falando ainda um pouquinho de e-mail, porque o e-mail ele está presente também no Exchange Online Plano 1, EOP 1. Aqui, ó. Custa $4 lá no Exchange Online Plano 1. Escrevi errado ali. Plano 1, tá aqui, ó. Ele custa $4. Mas por $5, ou seja, por $1 a mais, a gente vai ter muito mais coisa que é o que a gente vai ver aqui agora no Business Basic. Então, eu tenho aqui os 50 GB, eu tenho aqui mais 50 GB, isso aqui está dentro, só isso aqui já está dentro do Exchange Online Plano 1. E agora o que a gente ganha por $1 a mais? Por $1 a mais, no Basic, tenho 1 TB de armazenamento no OneDrive. Então, cada usuário da empresa vai poder colocar 1 TB de arquivos ali no OneDrive. E agora eu vou dar uma dica importante. Eu costumo orientar os usuários e orientar as empresas a pegarem as pastas Meus Documentos, Imagens, Desktop, porque embora sempre tem aquela regra, não, tudo que é da empresa que é importante tem que estar no file server, tem que estar no servidor. Quando a gente está num mundo onde o servidor está desaparecendo, o servidor de arquivos está desaparecendo, é interessante o usuário está trabalhando de qualquer lugar, ele poder pegar as pastas que são as principais. No meu caso, eu coloco até a pasta Downloads, tá? Até a pasta Downloads eu jogo ela para dentro do OneDrive. Pegar todas essas pastas e colocá-las no OneDrive, porque se tiver uma pane no computador, perdeu o disco, crashou o disco, uma falha, qualquer coisa, pegou um vírus, pegou um ransomware, por exemplo, criptografou todos os arquivos que estão na área de trabalho, você vai ter uma cópia disso tudo sincronizado no OneDrive. Tá? E no OneDrive, você consegue, inclusive, falando em ransomware, me lembrei de um caso interessante aqui. Uma vez uma empresa teve um ataque de ransomware, foi feito um trabalho de conscientização com os usuários antes do ataque, e assim que a usuária percebeu o ataque, o que ela fez? Ela entrou em contato com a área de tecnologia e ela avisou: olha, meu computador está com um comportamento estranho, parece que está com vírus. Um detalhe importante aí, nessa empresa não tem aquela coisa da punição, Então a pessoa não tem medo de reportar. Quando a empresa tem a cultura de punição, ninguém reporta nada. Então esse é algo que tem que mudar na cultura das empresas, O usuário que ele avisa primeiro, ele tem que ser premiado, porque ele pode evitar um problema muito grande, ele pode evitar um problema muito maior, como foi nesse caso. Nesse caso, foi possível, a gente desligou tudo, desconectamos switch e tal, até entender qual era o tamanho do problema, qual era a dimensão desse ataque. Como foi algo muito ágil, a gente percebeu que o ataque tinha afetado poucas pastas de um servidor, pouquíssimas pastas de um servidor, e a máquina do usuário foi totalmente comprometida. Então, ela perdeu, teria perdido os arquivos dela, não perdeu porque estavam no OneDrive. Quando a gente vai no OneDrive, a gente consegue voltar em até 30 dias. Eu falo assim, o ataque foi hoje de manhã, 10 horas da manhã, dia 7, eu quero voltar do jeitinho que estava no dia 6. Então, às 5 horas da tarde, o OneDrive ele vai voltar um snapshot, ele vai voltar uma foto dos arquivos do jeito que estavam. E naquela época, eu tive que entrar em contato com a Microsoft para voltar esse snapshot. Hoje em dia, o próprio usuário dentro do OneDrive consegue fazer isso. Então, isso aqui é maravilhoso, você poder ter 1 TB para todos os usuários. A maioria dos usuários não tem nem 1 TB no próprio disco, de armazenamento no próprio disco. Então, isso aqui é algo muito interessante que os usuários podem contar com isso, para sincronizar os arquivos. Mais uma vez, o OneDrive ele não é backup, tá? Mas ele sincroniza o arquivo vai ficar local e vai ficar na nuvem. Existe uma estratégia de backup 3-2-1, de backup. No OneDrive ele não segue essa estratégia de backup, tá? Mas ele vai, com certeza, ele vai sim auxiliar nessas situações onde
num ataque de ransomware, você consegue recuperar os dados, né? Ou no caso do usuário perder a máquina dele. O Teams está entregue também por $1 a mais. Então, o e-mail, $4, e-mail mais OneDrive mais Teams, $1 a mais. A gente está falando aqui agora de reuniões com até 300 pessoas, né? Gravação, você pode gravar um procedimento, por exemplo, gravar um procedimento operacional padrão, gravar uma reunião e colocar isso à disposição da empresa, né, da sua instituição, para que todo mundo tenha acesso àquilo ali, né? Aqui eu tenho Security and Compliance, né, eu tenho ferramentas, você tem aqui o Exchange Online Protection, e aqui tem um detalhe interessante, o Exchange Online Protection ele pode ser vendido separadamente, né, ainda hoje uma grande amiga, né, a Andrea, ela entrou em contato comigo para confirmar essa informação, ele pode ser vendido separadamente, somente a proteção, somente o Exchange Online Protection. E ele custa $1 aproximadamente. No site da Microsoft ele tem $1. É óbvio que os preços que eu estou mostrando aqui não é o preço final, né, para a empresa. Tem ainda imposto e tudo mais, né, no meio aí. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que eu estou com a garganta seca. Então, olha só, ele pode ser vendido. Então, se a empresa tem um outro serviço de e-mail, que não é o Exchange Online, não tem um outro serviço qualquer, tá? É possível redirecionar todos os e-mails para a Microsoft. A Microsoft vai fazer o filtro dessas mensagens, vai fazer a proteção dessas mensagens e vai entregar água limpa para o servidor. Então, as pessoas que vão receber os e-mails vão receber os e-mails filtrados já pela Microsoft, né? Aquele servidor vai beber água limpa, né? Não vai chegar todo o lixo, né, consumindo o link lá no servidor para o servidor tratar aquilo. Não. O tratamento é feito lá na nuvem da Microsoft e o que é enviado aí, né, através do link para o servidor que está na empresa é o e-mail tratado, que é o Exchange Online Protection. Tá? Teve uma situação onde uma empresa foi para o 365, mas eles confiavam muito em um outro serviço de proteção de e-mail. E aí eles estavam precisando de orçamento e tal. Eu falei para eles, por que vocês não usam Exchange Online Protection? É fácil de configurar, é fácil de implementar, fácil de administrar. E eles adotaram. A empresa tinha 6.000 colaboradores, eram 6.000 contas de e-mail, um pouco mais, né, contando lista de distribuição e tudo mais. Mas pensa na economia. A outra solução custava, se eu não me engano, era $2. Né? Normalmente o preço dessas soluções gira em torno de $1,50 a $2,50, só para proteger e-mail na nuvem. Tá? E eles já tinham 365, então eu falei, vocês podem começar a usar já o Exchange Online e vai sobrar aí uma verba para a área de tecnologia investir, né, e aplicar em outra coisa. Tá? O Exchange Online Protection é um dos mais baratos que tem no mercado. Aqui eu tenho apoio, né, da Microsoft, né? Você tem aí um número de usuários que é limitado a 300 usuários. Você não pode ter mais de 300 usuários dentro dessa assinatura. Todas as assinaturas Basic têm o limite de 300 usuários. E aí tem um detalhe interessante. Você pode mesclar essas assinaturas. Então o cliente não necessariamente tem que comprar tudo do Business Basic. Ele pode comprar do Business Basic, do Business Standard, do Business Premium, ele pode misturar essas assinaturas, assim como pode também ter assinaturas Enterprise. Perfeito? Então, quando é uma empresa com um número maior de 300 usuários, é indicado o Enterprise. Quando é um número menor, aí é indicado o Basic, salvo quando tem alguns recursos que só existem no Enterprise e a empresa precisa deles. Aí não tem jeito, né? Vai para o Enterprise mesmo que sejam 20 usuários. Tá? Então, existe uma série, eu não vou passar um a um aqui não, que são muitos os benefícios. Né? A gente tem o Microsoft Lists, tem o SharePoint. Aqui, ó, no Standard, tem o Bookings. O Bookings é uma ferramenta para fazer agendamento. Né? Por exemplo, se for uma pequena empresa, um salão de belezas, pode ser um pet shop, ele pode ter uma página na internet, as pessoas vão entrar nessa página, essa página é provida pelo 365, esse link pode estar lá no Instagram da empresa, por exemplo, pode estar lá no Facebook da empresa ou no site, e a pessoa vai poder entrar lá e fazer o agendamento do serviço. Eu quero agendar aqui um profissional, né, para, sei lá, cortar o cabelo, por exemplo. Então isso
está disponível aqui no Bookings. O Bookings ele faz parte do Standard e do Business Premium. Tá? E aqui começam as diferenças. Ó. Então, aqui no Business Basic, o Office Online. No Business Standard, ele tem o Bookings, como eu acabei de citar. E o que ele vai ter também? Ele vai ter também o Office, que você pode instalar na máquina. Tá? Cada usuário pode instalar em até 5 dispositivos. E aí sempre vem aquela pergunta, tá, mas o usuário pode instalar então em vários... ele pode instalar então... eu posso então instalar em várias máquinas, né? E deixar várias pessoas utilizando? Não, você não pode. Tá? Porque a licença é por usuário, não é por conta de usuário. Certo? Existe uma diferença entre licenciamento por usuário e por conta de usuário. Tá? A licença é por usuário. O usuário é pessoa. Né? Conta de usuário você pode criar várias. Tá? Então, o licenciamento é sempre por usuário. Se você pega uma conta de usuário e compartilha com várias pessoas, igual eu já vi acontecer, eu já vi uma vez uma área, alguém criou assim, comercial. E aí tinha 10 pessoas na área comercial, o que ele fez? Compartilhou a conta com todo mundo. Né? 10 pessoas usando a conta da área comercial. Chega uma hora que o Exchange para de funcionar. Lá pela quarta, quinta conexão, ele dá um aviso falando que excedeu o limite de conexões. Né? Eu não lembro exatamente como é que é a tela, não, mas ele dá um erro. E aí não deixa a outra pessoa conectar. Tá? Um outro problema que você tem, por exemplo, com o Office, é que eu me autentico com o usuário. Se outras 5 pessoas autenticarem com o meu usuário, as outras 5 pessoas vão ter ali, né, na lista de usuários, acesso ao OneDrive, né? Normalmente isso tudo é integrado junto com o aplicativo Office, o acesso ao OneDrive, por exemplo, o acesso ao SharePoint. Então você perde na questão aí de controle de segurança. Então lembrando, a licença aqui do Office ela é sempre por usuário, tá? E não por conta de usuário, tá bom? Eu sempre recebo essa pergunta. Aqui no Premium, o que muda aqui no Premium? No Premium, a gente tem vários outros recursos de segurança e conformidade. Tá? Então, só para fechar aqui, né? Dá para instalar em até 5, tá? Então, cada usuário pode instalar em até 5 dispositivos. Mac, PC, telefone, tablet, perfeito? Aqui eu tenho alguns itens, agora no Premium eu tenho alguns recursos de segurança avançada. Tá? Então eu tenho, por exemplo, gerenciamento de dispositivos com Intune. Você consegue fazer aí a gestão que é inventário de hardware, inventário de software, deploy de aplicações. E isso não é só para o computador, não. Isso vai funcionar também para o smartphone, vai funcionar para outros dispositivos. Né? Ele tem uma solução aqui nele de MDM, né, de Mobile Device Management. Tá? E é um recurso tão legal que você consegue gerenciar o telefone inteiro, ou você pode gerenciar somente a aplicação da empresa. Isso é legal porque, por exemplo, aqui eu tenho o meu telefone. Né? Meu telefone, ele é pessoal. Mas quando eu me autentico no Office, eu me autentico com a conta da empresa. Quando eu autentico com a conta da empresa e tenho o Intune, é possível usar o MAN para proteger a aplicação. Então, a gente consegue criar uma camada, né, muito mais aí, interessante de proteção, né, independente daquele telefone ser um telefone corporativo ou ser um telefone pessoal. Tá? Então, além do gerenciamento que a gente faz, né, com o dispositivo, né, você consegue também aí ter o de hardware, de software e essa questão das aplicações. Né? Deploy de aplicações, controle, por exemplo, você vai abrir alguma coisa da empresa de bloquear alguns navegadores, tem muita coisa que a gente consegue, algumas URLs, né, não navegadores, tem muita coisa que a gente consegue fazer. Outra coisa, para quem tem o Defender é um antivírus da Microsoft. Para quem tem o Defender, você consegue fazer a gestão do Defender também através do Endpoint Manager. Tá? Então, de uma única tela, você vai conseguir gerenciar aí o Endpoint Manager. Outra coisa, você passa a ter aqui o Information Right Management. O que é isso? Você pode falar assim, esse e-mail eu não quero que ele seja encaminhado para fora. Tá? Isso aqui ajuda muito em relação ao LGPD, né? Proteção de informação. Você pode criar rótulos
e fala assim, um rótulo pode chamar dados pessoais. O usuário, quando ele vai criar um documento, ele automaticamente vai ser obrigado a colocar lá qual que é o rótulo. Você pode criar essa política. E aí ele tem que colocar, aqui tem dados pessoais, ou é público. Vai ficar registrado que aquele usuário colocou que o documento é público ou tem dados pessoais. Se tem dados pessoais, aplica determinada proteção. Então, por exemplo, eu posso falar que certas pessoas não podem abrir um documento, né? Eu posso fazer isso com e-mail, eu posso configurar, por exemplo, se o e-mail pode ser encaminhado ou não pode ser encaminhado. Tá? Tudo isso eu tenho aqui no Advanced Security, que faz parte do Premium. Tá? Outra coisa legal, você pode fazer, por exemplo, uma espécie de inventário, né, e saber quem é que está usando aplicações que não são aplicações aprovadas pela empresa. Né? Então ele consegue fazer, chama de Shadow IT. Shadow IT é o poder paralelo que existe nas empresas, né, onde o próprio usuário tenta resolver os problemas dele. E ele não está errado de tentar resolver os problemas dele, não. A questão é que às vezes ele atropela, né, a área de tecnologia e cria contas num monte de serviço gratuito na internet e coloca documentos da empresa nesses serviços. Aí está aí feito já o vazamento de informação. Então, essas proteções, né, algumas proteções, inclusive avançadas em relação a e-mail, tá? Além do Exchange Online Protection que eu falei ali, né, existe uma opção, por exemplo, que é o Safe Links, que ele testa todo o link que o usuário clica para saber se aquele link leva para um site malicioso, né, arquivos que o usuário abre. Tem muitas proteções que existem aqui no Premium e que não existe no Standard nem no Basic. Então, ou seja, além de controlar o uso, né, de ter as contas de usuário, você vai poder também gerenciar as máquinas. Você tem, por exemplo, acesso condicional. Você pode falar assim, olha, se está aqui na empresa, não pede MFA. Se saiu da empresa, pede MFA. Ou saiu da empresa, não loga na rede. Tá? Saiu da empresa, não quero que logue na rede. Só vai poder acessar a conta, na rede não, perdão, não loga no 365. Só vai poder acessar a conta se tiver a conta do 365 e os arquivos se estiver saindo aqui pelo escritório da empresa. Né? Ou, se está fora do escritório da empresa, tem que usar o MFA. Tem várias outras políticas que a gente consegue habilitar com um acesso condicional e isso faz parte aqui do Business Premium. Então, se você precisa colocar segurança, precisa colocar algumas coisas em relação à LGPD, é aqui que a gente trabalha, tá? É aqui no Premium. Vamos falar um pouquinho agora dos Enterprises. Então, olha só. Eu falei que a gente tem o Exchange Online plano 1, né? Existe também o Exchange Online plano 2. Um ELP2. Tá? Esse aqui, se eu não me engano, ele custa $8. Se eu errar o valor aí, o preço, você me perdoa, mas que eu me lembro, ele custa $8. O que muda do Exchange Online plano 1 para o Exchange Online plano 2? Principais mudanças. Exchange Online plano 1, 50 GB de armazenamento, 50 na caixa principal, 50 GB na caixa de archive. Exchange Online plano 2, 100 GB na caixa principal, 1.5 terabytes na caixa de arquivamento. Tá? Mas, Alex, como é que você sabe isso tudo? Eu sei isso tudo porque toda hora eu estou respondendo essas perguntas, né? Então, assim, por isso que eu sei, mas normalmente aparecem perguntas que eu não sei a resposta. Eu vou mostrar daqui a pouco onde que a gente tem essas respostas, tá? Como é que eu faço para chegar nessas respostas? Perfeito? Então, no Exchange Online Plano 2, tem um recurso muito legal, que é o seguinte, você consegue ter uma retenção de litígio, em inglês chama de litigation. O que isso faz? Se eu habilito o litigation para toda a caixa postal, tudo e qualquer coisa que é gravada ali naquela caixa postal é preservado mesmo que o usuário apague. Eu costumo dizer que o litigation ele recupera até pensamento. Tá? O litigation recupera pensamento porque aquelas mensagens que foram escritas ficaram na caixa de rascunho, o usuário pensou em mandar, mas desistiu, foi lá e apagou, até isso a gente consegue recuperar. Tá? Então, quando o usuário apaga algum e-mail, ele vai para uma espécie de, vamos considerar assim, uma outra caixa, né, uma área lá, um espaço, onde o usuário consegue recuperar, usuário não, perdão, o administrador consegue recuperar depois tudo que é excluído. Para o usuário, está normal, ele excluiu, está excluído. Saiu da lixeira, está excluído. Tá? E isso fica aqui por tempo indeterminado. Até a última vez que eu vi era por tempo indeterminado. Tá?
Então, eu espero que daqui a 40 anos ninguém me cobre um e-mail, né? Ah, mas aquele e-mail lá de 40 anos atrás e tal, a gente consegue recuperar ele, eu espero que isso não aconteça. Daqui a 40 anos eu espero aí, né, não tá de forma alguma mexendo no admin, né, management do Exchange Online. Mas a ideia é essa, né, que ele fique por tempo determinado, você consiga recuperar essas mensagens, tá? Então, alguém apagou, para o usuário fica normal, o administrador consegue recuperar. Tá? Então, esse é um dos recursos aí principais. O outro recurso interessante que o Exchange Online Plano 2 tem também é o, o Discovery. Tá? É possível fazer uma descoberta. Uma vez eu atendi uma empresa que era uma contabilidade, uma pequena empresa. Quer dizer, não tão pequena assim, porque uma contabilidade com 40 funcionários não é tão pequena assim, né? Normalmente as contabilidades são menores. E contabilidade é um negócio que tem uma alta rotatividade, ao menos o desse cliente. Não falo por todas as contabilidades, obviamente, mas as que eu conheci têm alta rotatividade, né, de pessoas. E como é que era o serviço de e-mail deles? Eles usavam um e-mail quase que gratuito, pagava R$ 120 mais ou menos e tinha lá e-mail para todo mundo. Só que eles tinham um problema direto com instabilidade e tinham problemas também com problemas de perder e-mail. Então, imagina só, um cliente foi mandado uma nota fiscal, um problema qualquer ali, que foi feito um pagamento, aquilo é um documento, né? E-mail é documento. Quando você precisa provar para alguém que você fez alguma coisa, normalmente você olha lá nos itens enviados, né? Dificilmente a gente vai lá e olha no servidor de arquivos, né? Não, eu mandei sim, está aqui o documento, a última versão está aqui. Isso até muda com o 365, tá? Não precisa mais ficar mandando arquivo anexo, pode mandar só o link. Mas é algo que era um problema recorrente dentro dessa contabilidade. E como é que eles fizeram para resolver? Toda vez que alguém perdia uma máquina, formatava uma máquina, perdia toneladas aí de e-mails, né? Sei que dá para colocar isso em peso, né? Mas era muito e-mail que era perdido, tá? E eles tiveram problemas com isso. Então, com o 365, a gente pegou tudo que era e-mail que estava nas máquinas, importou tudo para dentro do 365, tá? Eles pegaram esse plano que é Exchange Online, o plano 2. E aí, não importa se alguém saiu da empresa, se alguém voltou para a empresa, se mudou o funcionário e tal. O e-mail está sempre preservado. O técnico podia lá agora e formatar a máquina. Não tem problema, ele formata a máquina, pegou o ransomware, não tem problema. Porque o e-mail está preservado, o e-mail está na nuvem da Microsoft. Tudo que tem que fazer é instalar um Windows novo, configurar o Outlook, né, colocar o e-mail e senha. Colocou e-mail e senha, todos os e-mails voltam a ficar disponíveis. Tá? E um recurso legal aqui é o eDiscovery. O eDiscovery, ele permite um scan em todas as caixas postais da empresa. Então, olha o que acontecia nessa situação aqui. Um cliente reclamava algum problema, tá? E aí, antigamente, né, o técnico de informática tinha que sair de máquina em máquina procurando onde é que estava esse e-mail, né, que foi trocado. Com sorte, ele achava o e-mail lá. Com o eDiscovery, ele passou de dentro de um painel, ele fazia a pesquisa assim, olha, a palavra-chave é essa. Eu quero que procure em todas as caixas postais da empresa, onde é que tem essa palavra-chave. A palavra-chave podia ser um código, por exemplo, né, de uma, sei lá, um código qualquer, uma combinação de palavras-chave. A consulta era feita em todas as caixas postais da empresa, e aí ele vai trazer em ordem cronológica essas mensagens que foram enviadas e recebidas com aquele determinado assunto. Tá? Então, mesmo sendo uma empresa pequena que pagava R$ 120, eles toparam ir por Exchange Online Plano 2, pagando muito mais, por conta desse serviço, né, que é um serviço muito superior, né, e que evitou muito problema, muito processo, né, dor de cabeça, porque de repente agora era possível encontrar os e-mails da empresa, tá? Coisa que antes não era possível, né? Com os e-mails era muito complicado fazer isso e-mail por e-mail, tá? Então, aqui a gente tem o Exchange Online Plano 1 e o Exchange Online Plano 2. Do mesmo jeito que tem o Exchange Online Plano 1 e Plano 2, existe também o... Aqui agora. Existe também o OneDrive Plano 1 e existe também o OneDrive Plano 2. O OneDrive Plano 1, ele dá 1 terabyte
usuário. Nesses planos que eu mostrei aqui agora, os Business Basic, Business Standard, Business Premium. Qual que é o Exchange que vai dentro desses planos? Vai esse aqui, ó. Vai o Exchange Online Plano 1. O Exchange Online Plano 2, ele faz parte de alguns planos Enterprise, tá? Não todos. Então, ele vai fazer parte dentro de alguns, por exemplo, o Office 365 E3 tem o Exchange Online Plano 2. Perfeito? O Office 365 E1 não tem o Exchange Online Plano 2. Ele tem o Exchange Online Plano 1. Tá? Dentro dele. É um plano Enterprise, mas tem o Exchange, que é o mesmo Exchange do Business, só que não vai ter o limite de 300 usuários. Né? Então, aqui dentro eu tenho um OneDrive. O OneDrive Plano 1 é 1 TB para todo mundo. E o OneDrive Plano 2, o que muda? Bom, é mais, só que maior. Então, é 1 TB por usuário, só que aqui você pode chegar a ter armazenamento ilimitado a partir de 5 usuários. Então, ilimitado, limitado a partir de 5 usuários. O sexto usuário, o sétimo usuário, se eles tiverem o OneDrive Plano 2, esses 6 usuários, esses 7 usuários vão ter armazenamento ilimitado. Tá? E é ilimitado mesmo. Né? É ilimitado mesmo. Você pode colocar, depois que chega nos 5 teras, você tem que entrar em contato com a Microsoft, mostrar a regra e a Microsoft vai aumentar esse espaço. Tá? Até 5 teras a gente mesmo consegue, como administrador, consegue colocar para todos os usuários. A partir de 5 teras, entra em contato com a Microsoft e ela aumenta. Ela aumenta, se não me engano, para 20 terabytes ou 25 terabytes. É coisa pra caramba, é muito arquivo. Tem muita empresa aí que nem no servidor de arquivos dela, ela tem lá isso tudo, né, de armazenamento 20 terabytes, porque custa caro, né, armazenamento custa caro. Tá? E cada arquivo aqui pode ter no máximo 250 gigabytes. Tá? Então, um arquivo... Quando eu me lembro que há um tempo atrás eram 2 gigas, depois a Microsoft foi subindo isso, e hoje um arquivo pode ter 250 gigabytes. E ele vai ser sincronizado com o OneDrive. Tá? Aqui a questão do arquivo, tanto faz, né? Pode ser tanto aqui, tá? Quanto aqui no OneDrive Plano 1, o tamanho do arquivo é o mesmo. A questão que muda é que a partir de 5 usuários no OneDrive Plano 2 a gente tem armazenamento ilimitado. Tá? Então essas informações elas são relevantes. Né? E como é que eu faço para saber onde é que elas se encontram, né? Os limites, o que funciona, o que não funciona e tudo mais. Isso aí funciona da seguinte maneira, eu vou te mostrar aqui agora. Aqui na minha listinha de favoritos, eu já tenho aqui Microsoft, e olha que eu já tenho bastante coisa aqui, né? E aqui eu tenho ofertas, tá? Aqui eu tenho ofertas. E aqui eu tenho um link já para facilitar. Então, eu posso comparar, por exemplo, todos os planos do 365. Vamos abrir aqui e ver o que tem aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu não queria ter saído daquela janela, não. Deixa eu abrir uma outra aba aqui. Ó. Microsoft, ofertas. E eu tenho aqui, ó, comparar todos os planos do 365. Tá? Então aqui eu tenho Basic, Standard e Business. Tá? Aqui eu consigo explorar. Uma coisa, um detalhe importante, né? Eu estava falando aqui do Basic e do Standard, existe também o Microsoft 365 Apps for Business. Não posso deixar de falar dele não. O que é o Apps for Business da família Basic? Da família Business. O Apps for Business, ele é só o Office. Só o Office mais o OneDrive. Tá? Então ele é Office mais o OneDrive. O Standard, ele vai ter o Office mais os serviços. E o Basic tem só os serviços. Então, Basic, serviços. O Standard, serviços mais Office. Lembrando que é por usuário, né? 5 estações, 5 máquinas, 5 dispositivos por usuário. E o Apps for Business é somente o Office que é instalado na máquina, mas ele vai junto com o serviço do OneDrive. Falando nisso, mesmo aqui no Basic, o usuário vai poder baixar, né, instalar o OneDrive, no Windows 10 já vem instalado, né, configurar o OneDrive, e ele vai poder baixar o Microsoft Teams e usar o Microsoft Teams instalado na máquina, tá?
Então, mesmo aqui no Basic, ele pode também rodar o Teams instalado na máquina, né? Aí aqui eu tenho, ó, produtos, né, para Enterprise, por exemplo. Vamos lá para o Enterprise. Eu quero aqui no... Olha, eu tenho aqui o Microsoft 365 E3, o Microsoft 365 E5 e o Microsoft 365 F3, tá? Aqui no E3, eu vou mostrar para vocês depois uma planilha bem interessante, que ele vai mostrar para a gente o que está faltando aqui do E3 em relação ao E5 do ponto de vista de conformidade. O E5 é o mais completo, tá? O Basic é o mais básico e o E5 é o mais completo, que custa aí $57, tá? Aqui eu tenho, vamos abrir aqui minha listinha. Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui, peraí, deixa eu lembrar qual desses aqui que é. License Guidance for Security and Compliance e o Service Description. Eu vou abrir esses dois aqui, ó. Vou abrir primeiro o Service Description. Tá? Aqui eu tenho a descrição dos serviços. Perfeito? Então, aquela dúvida assim, tá, mas qual que é o limite? O que está dentro do Exchange Online? Qual que tem armazenamento aí de 1.5 terabytes? Eu tenho isso aqui, ó. Se eu clicar aqui em Exchange Online, eu vou apertar o Ctrl para ele abrir outra aba para mim, e ele vai abrir para mim aqui a descrição do serviço do Exchange Online. Se eu quiser aqui, ó, Exchange Online Protection Service, somente o ELP, ele abre para mim aqui somente o ELP. Tá? Power BI, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim do Power BI. Então, todos esses aqui eu tenho, né, a descrição do serviço. Tá? Então, por exemplo, eu quero aqui planos do Exchange Online, qual que é o requisito, e aqui eu tenho essa tabelinha maravilhosa que ajuda a gente a entender, né, os comparativos, o que está dentro de cada um. Tá? Então, por exemplo, aqui dentro do Office 365 Enterprise E1, se eu mover para a direita aqui, ele me mostra os outros. Né? O E3, o E5, o F3, o Business Standard, o Business Basic, tá? O que eu tenho aqui, né, de serviço, o que está ativo de um para o outro. É aqui que eu busco informação. Quer dizer que eu sei tudo que está aqui? Não, né? Eu não sei tudo que está aqui. Tá? Quando aparece alguma coisa aqui, que eu não sei, eu vou lá e pesquiso, às vezes no YouTube. Às vezes aparece um nome, uma sigla nova aqui, um serviço aqui que eu nunca vi, alguma coisa nova. Né? Por exemplo, olha só, Message Encryption do 365. Tá? O que é o Message Encryption do 365? Se você não souber, você pode escrever exatamente isso aqui, Office 365 Message Encryption. Ele vai te levar para alguns vídeos do YouTube mostrando como é que isso funciona. Como a gente está aqui, eu vou te adiantar. Isso aqui ele vai criptografar a mensagem de ponta a ponta. Eu consigo mandar um e-mail para alguém que está no Gmail ou que está no Zimbra, que está em qualquer serviço Gmail, o e-mail vai criptografado. Bom, onde é que está esse serviço aqui? Onde é que a gente encontra esse serviço? Aí aqui eu tenho yes, yes, no, no, no. Ele vai mostrando para a gente onde é que está o serviço aqui. Ó. Então, nessa coluna aqui, deixa eu ver aqui, ele colocou nessas duas aqui, por exemplo. Vamos subir aqui. Ó. Eu tenho no E3 e no E5. O Message Encryption já faz parte do E3 e do E5. Tá? Não faz parte do Business Basic, nem do Business Standard. Então, aqui a gente consegue ver a disponibilidade, né, de funcionalidades de acordo com a linha de produtos. Tá? E é muita linha. Então, quando você tiver, por exemplo, na dúvida, né, sobre qual licença que eu vou comprar e tudo mais, é aqui que ele fala. Quer ver outra coisa legal também? A gente tem aqui, tem as notas de rodapé aqui, né, que são importantes, né? Tá, vai até o 19. Aqui também eu tenho, por exemplo, os limites do Exchange Online. Olha que legal. Então, vamos pegar, por exemplo, um limite que é bem comum, né? Me perguntam sempre, que é justamente o limite de envio de mensagens, né, e de armazenamento aqui, ó. O de armazenamento, vamos começar por ele, que ele apareceu aqui primeiro. O Business Basic, 50 GB. O Standard, 50 GB. Né? O E1, 50 GB. Por que é 50 GB? Porque dentro desse pacote, dentro dessa suite, está lá dentro o quê? O Exchange Online Plano 1. A partir daqui eu tenho, ó, o E3, eu tenho 100 GB
O E5 eu tenho 100 GB e no F3 2 GB. Bom, mudou bastante, né? Por que mudou tanto assim? Porque nesses dois aqui, no E3 e no E5, o que a gente tem é o Exchange Online Plano 2, que está dentro lá do serviço, dentro dessa suíte. E no F3 é o quiosque. O quiosque é um e-mail bem limitado, né? Somente 2 gigas aí, não dá para trabalhar com o Outlook usando ele, ele é indicado para quem vai trabalhar via web, pelo Outlook Webmail, e não com o Outlook Desktop. Ele tem uma o funcionamento vai funcionar aí com o smartphone, né? Ele é indicado para usuários que tem pouca demanda de e-mail, né? Até pela própria capacidade de armazenamento, e normalmente para usuários de campo, tá? Então, o F vem de frontline, né? De campo, tá? Então, é aqui que eu busco essas informações. Olha só, eu tenho aqui caixas compartilhadas, 50 gigas. Caixa compartilhada, por exemplo, não tem custo. Não sei se vocês sabiam disso, mas não tem custo. Você pode ter uma caixa compartilhada, uma caixa comercial, arroba, nome da empresa, sem custo. Nas migrações que eu faço, eu costumo levar algumas contas para caixa compartilhada. Isso gera economia. O que é de usuário, cada usuário tem a sua conta, para não ficar um usuário usando uma conta genérica, com nome genérico, e a gente coloca os e-mails que são de nomes genéricos, alguns a gente coloca dentro aqui de Shared Mailbox, tá? Olha só o limite aqui, ó, do Business Premium. O Business Premium, ele tem um archive de 1.5 terabytes. Eu não sabia disso, eu estou sabendo agora, vendo aqui, ó. Tá? Eu sabia que essas contas aqui, ó, o E3 e o E5, e essas eu sabia que ele tinha, tá? 1.5 terabytes. Mas o do Business Premium eu não sabia. Então aqui que eu busco essas informações, né, para saber qual que é o limite, tá, de cada conta. E aí tem bastante detalhe. Mais uma vez, está em inglês aqui, né? Vamos ver se isso aqui tem em português. Eu mostrei lá no início da aula como é que a gente altera. Tá? Então vamos fazer aqui de novo aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, PT-BR. Vamos ver se ele vai. Olha, já veio para português aqui, ó. Ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil. Aqui já está em português, tá? Opa! Será que eu voltei? Eu acho que eu voltei, hein? Ah, voltei, olha lá. Fiz alguma coisa aqui que voltou lá pro inglês. Deixa eu colocar aqui, PT-BR. Pronto, agora sim. Tem em português. Uma outra dica importante, toda vez que você for olhar algum documento na internet, principalmente da Microsoft, olha aqui, ó, a data do artigo. Tá? Então, 24/9, isso aqui é recente. E é por isso que eu nunca confio na minha memória. Né? Até pouco tempo atrás, aquele armazenamento lá ele era ilimitado, e agora não é mais ilimitado. Voltando aqui, ó, que é o limite do Exchange Online. Tá? Vamos ver mais o que eu estava falando aqui sobre o armazenamento, né? E depois eu ia falar sobre envio. Então vamos ver se eu acho lá para baixo. Alerta de capacidade e tal. Limites da pasta da caixa de correio. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl F aqui. Envio. Proibir envio. Então vamos ver aqui, ó. Aqui é proibir envio em relação ao tamanho da caixa, né? Se a caixa chegar a 49,5 GB, ele proíbe envio. Em planos autônomos. Enviar e receber limites. Pronto, aí que eu estou querendo chegar. Então olha só que legal. No E1, você pode enviar até 3.600 mensagens por hora. Tá? No E5 também, ou seja, o limite é sempre o mesmo. Né? 3.600 mensagens por hora. Um usuário comum manda isso tudo de mensagem? Não manda, né? Quem manda isso é a aplicação. Tá? E a Microsoft, ela recomenda que você não use o 365 para enviar e-mail de aplicação. Tá? Ela fala assim, olha, não use o 365 para enviar e-mail de aplicação, você deve usar um serviço externo. Está escrito aqui, olha que legal. Limite de taxa de destinatários. Para desestimular o envio de mensagens não solicitadas em massa, spam, né? O Exchange Online possui limites de destinatário que impedem que usuários e aplicativos enviem grandes volumes de e-mail. E esses limites são aplicados por usuário a todas as mensagens de saída e internas. Tá? Então aqui eu tenho, ou seja, se você quer comprar o 365 para ficar mandando e-mail de aplicação, não compre. Tá? Tá escrito ali. Okay? A Microsoft está avisando para não fazer isso. Normalmente ela faz
ao limite aqui, ó, 10 mil usuários por dia. Tá? 10 mil usuários por dia. 30 mensagens por minuto. Ou seja, começou a disparar e-mail, ele vai travar. Aí a pessoa compra o 365, quer usar para ficar mandando e-mail de aplicação e fala, não está funcionando, não consigo usar. Né? Por quê? Toda vez que você for comprar ou vender, é legal olhar isso aqui, conhecer os limites. Né? Ele não foi feito para isso. Tá? Ele vai travar. Tem gente que dá um jeito lá na aplicação e coloca para não mandar mais do limite. Né? Ok, a mensagem vai ser enviada. Mas não é esse o propósito do 365. Porque isso costuma sujar o e-mail. Né? E aí a Microsoft vira e fala assim, o e-mail que eu falo é sujar os IPs da Microsoft. Né? Isso pode prejudicar outros usuários que estão enviando e-mail, né, para pessoas, né, não aplicações, tá? De forma normal. Perfeito? Então aqui, ó, depois que o limite de taxa de destinatário é atingido, as mensagens não podem ser enviadas até que o número de destinatários recebam mensagens das últimas 24 horas fique abaixo do limite. Normalmente ele dá um bloco aí de um dia naquela conta, tá? A conta para de enviar. Tá? Tem outros limites aqui. Eu não sei todos. Não sei todos. Normalmente o que eu faço é eu venho aqui e consulto, até porque essas coisas mudam. Né? Não dá para saber. Por isso que eu estou te mostrando. A palavra do dia é essa aqui, ó. Service Description. Deixa eu voltar lá para cima. Que é a descrição de serviços. Tá? Procura sobre descrição de serviços do Microsoft 365 e do Office 365 e você vai encontrar essas informações. Então, tem muita informação aqui, os limites, descrição, o que está dentro. A gente não vai abordar tudo, tá? Descrição do serviço de Office para web, por exemplo. Aqui, ó, o que tem aqui? Ó? Disponibilidade de recursos. Olha que legal, isso aqui me perguntaram essa semana. Araújo, vamos lá, o que tem de diferente do Word para web e do Word para a área de trabalho, o Word que a gente instala no computador? Tá aqui, tá tudo aqui, ó. Tá? Marcador e numeração tem nos dois? Tem. Autotexto tem nos dois? Tem. O que não tem? Folha de rosto? Não tenho. Aqui no Word da web. No Word Online, perdão, no Word Online não tenho, né? E no Word instalado na máquina eu tenho. Então olha que legal. Tá tudo descrito aqui, ó. É aqui que a gente busca informação, tá? Mesma coisa dos Exchange Online Protection, limites. Estão aqui também, ó. Então, a palavra é essa. Descrição de serviço, Service Description. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo escrito aqui, ó. É impossível eu te ensinar isso tudo que está aqui. Né? É impossível porque eu não sei. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Eu venho aqui e pesquiso. Então, eu estou te ensinando como que eu faço para pesquisar. E você pode vir aqui e vai encontrar o caminho aí para resolver, seja lá qual for o problema que você tiver. Né? Uma outra coisa legal, aqui não vou entrar no Power BI não, deixa eu fechar aqui. Em relação à segurança, aqui eu tenho, por exemplo, o Microsoft 365, deixa eu ir lá de novo em ofertas. Eu deixo tudo separadinho ali, tá vendo? Para facilitar a minha vida. Então aqui eu tenho ofertas, deixa eu ver aqui, ó, Compliance Comparison. Esse aqui é maravilhoso. É uma URL que vai me levar para uma planilha. Deixa eu abrir essa planilha aqui. Muito bem, abriu a planilha. E olha que planilha legal. Pessoal, todo de olho no horário ali, tá? Fiquem tranquilos. Daqui a pouco a gente faz o sorteio e a gente encerra, tá bom? Essa planilha, se você pesquisar na internet por 365 Compliance Licensing Comparison, ele vai te mostrar todo o comparativo de funcionalidades em relação à conformidade. Então, aqui não tem, por exemplo, o Defender, que é um produto de segurança. Ele vai ter aqui o DLP, o Data Loss Prevention da Microsoft, está aqui nessa lista aqui, porque ele é uma feature de conformidade. Então, olha que legal. Eu gostaria de ter uma planilha dessa para tudo. Seria o melhor dos mundos. Tá? O melhor dos mundos. Infelizmente não tem. Mas essa aqui já me ajuda demais, me ajuda bastante. Olha como é que fica fácil aqui. Ó. O Microsoft 365 E5, ele tem tudo em relação à conformidade. Tá? Tudo. Aí você fala assim, pô, Alisson, mas você sabe o que quer dizer cada item desse aqui? Né? Desse aqui talvez eu saiba, desses aqui. Tá?
mas volta e meia aparece uma coisa ou outra nova que eu não sei. E mesmo que eu saiba o que quer dizer, não quer dizer que eu saiba do detalhe, né? Que eu saiba tudo, tá? Então, quando eu clico no link aqui, ele vai me levar para uma página, e essa página vai falar aí sobre aquele serviço. Poxa, Alisson, mas abriu em inglês. De novo, vou lá, ó, e mudo, ó. PT-BR. Agora está em português. Pronto, tá? Às vezes a tradução não é lá aquelas mil maravilhas, não, mas para quem não tem, para quem tem dificuldade com o idioma, já ajuda bastante, né? Alisson, beleza, mas eu sou da área comercial, eu não sou técnico. Eu não tenho que saber nada disso aqui, isso aqui é muito complicado para mim. Concordo, quem tem que saber isso aqui é o técnico. Mas se você souber como aplicar e qual que é o benefício que isso traz para a empresa, você vai vender melhor do que sabendo explicar isso aqui no detalhe, né? Então, como assim o benefício? Eu citei benefícios ali de algumas empresas, tem alguns exemplos, né, da empresa de contabilidade, por exemplo. Eu falei de benefício, eu não falo de produto, né? Eu sempre vou com aquela mentalidade assim, quando eu estou falando com alguém que não é técnico, ele tem um botão embaixo da mesa. E se eu falar uma sigla, se eu falar SMTP, criptografia, TLS, se eu falar uma sigla dessas aí, eu tenho a impressão de que o cara vai apertar um botão embaixo da mesa, vai abrir um alçapão e eu vou cair lá no colo do cara da TI, né? E aí eu falo, não, fala com esse cara, porque eu não entendo o que você fala, né? Então, raramente eu falo techniquez com quem não é da área, né? Eu falo o quê? Benefícios. Qual que é o benefício que eu tenho, por exemplo, em usar o Office Online? Se eu estou falando com alguém da área financeira, eu vou dizer, eu vou ter economia, porque a maioria dos serviços que estão no desktop, que você paga mais caro a licença, você vai poder rodar online para os usuários que talvez não precisem de tudo aquilo de recurso, né? Às vezes dá para condicionar o usuário, olha, será que esses recursos realmente a gente precisa deles? Mas eu sempre aviso, olha, não tem tudo, né? Então, vamos ver no Excel aqui o que tem em um, o que não tem no outro. Tem usuário aqui que provavelmente vai precisar sim ter o desktop, mas você já tem uma economia grande. Estou falando com um cara da área financeira, quem paga a conta, estou falando de economia, né? Se eu falo com o RH, eu estou falando o seguinte, olha, no RH, você pode fazer entrevista agora com gente de qualquer lugar do Brasil, né? Serviço remoto, vamos usar o Teams. Você pode, de repente, pegar a autorização da pessoa que você está entrevistando para gravar aquela entrevista e para você passar aquela entrevista para outras pessoas da empresa, né? Verem depois. Você pode salvar isso de forma segura dentro da organização e só quem faz parte de uma equipe de contratações vai ter acesso àqueles vídeos, tá? Então, são recursos que estou falando por RH, né? Vender benefício e não sigla, tá? Comprar benefício e não sigla. Por quê? Se você é da área de tecnologia da sua empresa, você não é um parceiro Microsoft, mas você tem que vender isso dentro da empresa também. Você tem que vender solução dentro da empresa também. Todo mundo está vendendo tudo o tempo todo, nem que esteja vendendo uma ideia, né? Se você quer vender uma ideia, você está vendendo ideia, tá? Então isso é que é importante. Agora, é importante saber onde é que estão aqui, né, os recursos, tá? E é o que eu estou te mostrando aqui agora, porque se você está resolvendo um problema, você vai usar um recurso para resolver esse problema. E como é que eu chego nesse recurso? É o que está aqui, ó. Coisa pra caramba, tá? É muita coisa. Não vou falar de tudo isso aqui, não. Beleza? Mas é legal que ele fala o seguinte, olha. Auditoria. Quem que tem auditoria aqui? Ó? E5 Discovery Audit. Olha, é um produto aqui, ó, Microsoft 365 e Discovery Audit. Esse cara aqui, essa licença e Discovery Audit, ele tem esses recursos aqui, ó, de Advanced e Discovery. Isso aqui é o que? Você pode comprar ele como um plugin. Normalmente esses plugins, eles têm uma regrinha. Você tem que ter tal licença para poder colocar o outro plugin. Eles fazem uma combinação, tá? O E3, ó, Microsoft 365 E3, ele não tem tudo que o E5 tem. O E5 é o mais completo, tá? Aqui eu tenho ó, as licenças F, as licenças Business Premium. Olha que legal. O Business Premium custa, se eu não me engano, $20, tá? E ele tem um monte de coisa. Vários recursos, inclusive de segurança, que não estão listados aqui, tá? Inclusive de segurança que não estão listados aqui. E quem quer resolver um monte de problema de segurança na empresa, alguns problemas da LGPD, você consegue resolver com o Business Premium, que ainda por cima licencia o Windows, é isso mesmo, se você tiver o Windows 8.1 Pro,
com essa licença aqui, você pode fazer o upgrade para o 10. Tá? E vou te contar um segredo, que agora eu vou falar, não vai ser mais segredo, né? Estou gravando aqui. Eu descobri isso essa semana, né? Essa questão do upgrade do Windows, eu descobri isso nessa semana, que o Business Premium tem isso. Você consegue fazer upgrade, né, do sistema operacional. Se você tiver ele atualizado, né? Tiver ele licenciado. Se você tiver um pirata, não vai resolver nada, tá? Mas se for um sistema operacional 8.1, você consegue fazer upgrade do 10. Se você tiver a licença do 10, consegue fazer upgrade aí, no caso, para o 11, né? Tem que ter o Professional, tá? Aqui eu tenho o E5, o E3, olha que legal, ele fala em cada bolinha dessa aqui, ó, cada bolotinha dessa que ele está falando para a gente, então, em qual licença, né? Aqui são as assinaturas e os recursos por assinatura. Perfeito? Então, deixa eu fechar isso aqui e voltar de novo lá. Eu vou mostrar mais um. Vou mostrar mais um e aí faço o sorteio, tá? Do ingresso lá do convite para acessar o MVP Conf. E a gente encerra. Então vamos lá. Aqui eu tenho, ó, o que eu quero mostrar, o de segurança. É um que eu uso bastante também. Guidance, acho que é esse aqui, ó. Licensing and Compliance. Isso aqui. É esse cara aqui. Olha que legal que é isso aqui, ó. Auditoria avançada. Ele dá uma pequena descrição. Aqui, ó, provê um ano de retenção de auditoria. O padrão são 90 dias, se eu não me engano. E agora? 90 dias ou 6 meses? Ah, fugiu da minha cabeça aqui agora. Eu acho que são 90 dias, tá? A auditoria do 365 dos planos business são 90 dias. Mas se você quiser ter, você pode ter. E você pode habilitar também a retenção, o período de log para 10 anos. Ou seja, você sai de 90 dias para 10 anos de auditoria. Tudo que acontece no 365 vai ficar lá registrado por 10 anos. Como é que compra isso? Tem que entrar em contato com o parceiro. Vai ter um SKU Part Number, né? Para mim é a mesma coisa. Não sei se tem diferença, não. Eu não sei qual quer dizer a sigla, né? O outro é PN, Part Number. Mas aqui você vai entrar em contato e vai falar, olha, eu quero auditoria de 10 anos. Você entra em contato lá com quem te vende, ou se você vender, você vai olhar na lista de preços e vai colocar auditoria de 10 anos. Tá? E aí ele fala assim, tá, mas quais usuários já têm o benefício desse serviço? Bom, os usuários que já tiverem essas licenças, o Office 365 E5, A5, G5, eles já vão ter esses benefícios. O A aqui é do educacional, tá? O A é do educacional. O Microsoft 365 E5, A5, G5 também vão ter essa função de auditoria. Tá? E quem tiver o compliance, ou seja, eu tenho o 365 E5 compliance, também vou ter essa função de auditoria. Ou seja, ele mostra aqui, ó, né, as coisas esses serviços, né, de segurança, tá? Que são os que eu mais vejo assim em relação à dúvida, né? Os outros são serviços mais básicos, o Teams, o OneDrive, são mais básicos. Mas quando a gente está falando de segurança, aí complica um pouquinho. Normalmente ninguém sabe. Olha aqui, ó. Azure Active Directory Identity Protection. Tá? Então, como é que os usuários vão beneficiar desse serviço? Tá aqui, ó. Quais são os usuários que têm essas licenças, né? Que já está incluído já. Ele está falando aqui, ó. Governança é coisa pra caramba. Não vai dar para passar tudo, tá? Não vai dar para passar tudo. Mas olha que legal aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no, por exemplo, no Defender. Tá? Defender para identidade. Vai proteger o que? A conta, né? A identidade do usuário. Tá? Eu tenho aqui Defender para o 365. O que ele vai fazer? Ele é o antigo ATP. Né? Ele vai defender, ele vai proteger aí os e-mails, né? Contra phishing, tá? Ataque de zero day, malware. Então esse é o Defender para o 365. Eu tenho o Defender para endpoint. Vamos ver lá embaixo o Defender para endpoint. E aqui é legal que ele fala, ó, então quais planos eu tenho o Defender para o 365? Ele fala aqui, ó, quais são os planos que já vem incluso. Tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar agora aqui o de endpoint. Deve estar lá embaixo. Aqui, ó. Defender para endpoint. Aqui, ó. Existem dois planos de Defender para endpoint. Acabou de sair o plano 1. O plano 1 ele é bem mais barato do que o plano 2. Tá? Obviamente ele faz menos coisas que o plano 2 também. E pode ser gerenciado lá de dentro daquela telinha lá do Endpoint Manager, né? Quando você tem o Intune, quando você tem o
o Business Premium, né? Você consegue gerenciar todo o antivírus, né, da sua empresa através daqui. Então aqui, o Defender plano 1 e o plano 2. E ele está falando aqui, ó, quais são os planos que tem, ó, o plano 1 e o plano 2. Tá? Eu usei isso aqui recentemente para descobrir se ele estava dentro do Business Premium, porque lá no Business Premium ele fala, né, que ele cita lá o Defender, mas o Defender que ele tem lá, na verdade, é o Defender por 365. E você consegue gerenciar esse Defender aqui para endpoint. Só que para gerenciar o Defender para endpoint eu tenho que comprar ele à parte. Tá? Então, ou seja, eu uso o Business Premium para gerenciar o Defender para endpoint, o Defender para as máquinas. Mas eu preciso comprar ele à parte. Ao menos eu não achei aqui. Vamos ver se a gente acha. Olha só. A P1 está disponível como licença standalone, tanto para o comercial quanto para o educacional. Defender, para o endpoint P1, também está disponível como parte do Microsoft 365 E3A3, a partir do primeiro quarter aí de 2022. Tá? Ou seja, só no início do ano que vem é que vai estar disponível no E3A3. Tá? Esse é o P1. Aqui está falando que o P1 está dentro do Business Premium? Não fala. Então não está. Né? E às vezes eu entro em algumas discussões assim, não, tá sim, tá escrito ali e tal, cara, não tá. Mas é que eu fiz, eu testei, né, sobre o ambiente de laboratório com o Business Premium, fui lá e vi que realmente não tava, tá? E tirei a prova, realmente não tá, o que tá falando aqui é o que tá valendo, tá? Defender para o endpoint, plano 2. Vamos ver onde é que ele está. Olha, ele pode ser comprado como standalone ou o antivírus da Microsoft faz parte aqui do E3A5. É5A5. É3 não, né? O Windows 11 e o Windows 10 é 5A5. Então aqui, ó, não está falando que ele faz parte do Business Premium. Tá? Então, o Defender tem que ser adquirido à parte. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que não dá para cobrir tudo, já passei de 1 hora já aqui. Agradeço aí quem ficou até aqui. A gente vai agora aí para o sorteio. Eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer esse sorteio aqui, porque eu não posso mostrar o nome de todo mundo, né? Nem mostrar o e-mail de todo mundo. Né? Não tenho autorização de vocês para fazer isso. Eu vou ver, enquanto eu olho isso aqui, deixa eu ver também se tem alguma pergunta e resposta. Quem que tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, ó. Ó, deixa eu ver algumas aqui, vamos lá. Tá anônimo, então não colocou o nome, eu não sei quem que é. Fazer a migração para o 365 é complicado? Boa pergunta. Para quem já sabe fazer, não é não. Para quem vai aprender do zero, é complicado, mas nada é impossível. Todo mundo pode aprender, tá? Tem bastante recurso aí na internet. A questão é o tempo que vai levar para fazer essa migração, né? Para aprender a fazer isso. E depende também da complexidade do ambiente que você está migrando, tá? Mas eu posso te dizer, sim, existem muitos conceitos que são técnicos, que não é só de aprender ali a licença, que é complicado sim, tá? Uma pessoa que não tem o conhecimento técnico dificilmente vai conseguir fazer uma migração. Uma coisa é eu ter uma empresa nova e vou lá, compro o 365 da Microsoft e ativo ali as minhas licenças. Tá? Aí já é mais fácil. Mas fazer uma migração é complicado. Você tem que pensar, e se der errado o plano de rollback, o que eu faço para não dar errado? Né? O que eu vou fazer para não dar errado? Para não perder mensagem no meio do caminho. Tá? Então tem muita coisa para ser pensado em uma migração. Mesmo uma migração pequena, com 5 pessoas. Né? Tem muito conhecimento técnico, tem que ter uma bagagem aí grande, tá? De conhecimento para poder fazer uma migração. Estou falando de e-mail, principalmente, tá? E também para configurar de forma apropriada, né, o 365. O outro, fazer a migração para o 365 é complicado, deixa eu ver o mesmo. Planos. O que é oferecido em cada plano e onde que eu posso encontrar? Eu já mostrei ali, você pode procurar pelo Service Description, você vai encontrar tudo ali. Tá? Perguntaram para mim, no Bookings é possível gerenciar pagamentos ou pagamentos online? Eu sei que para fora do Brasil
estava no roadmap para implementarem isso. Eu acho que funciona, tá? Fora do Brasil. No Brasil, não sei te falar. E eu não vou ficar aqui chutando. Eu prefiro falar quando eu não sei mesmo, tá? Se você acessar colocar lá Bookings, Microsoft 365, ele vai te dar essa informação, mas eu não sei se ele está integrado com os sistemas de pagamentos brasileiros, né, para poder fazer os pagamentos. Tá? Tem muita coisa que está pronta, funciona lá fora, e aqui dentro tem essas limitações, restrições. Por exemplo, o Teams lá fora, basta se você ter o Teams, você consegue fazer chamadas com o número. A Microsoft entrega o número de telefone no seu Teams. Você recebe e faz chamadas dele. Ele tem um PABX ali, virtual, ele tem um plano de chamadas, você paga por esse plano de chamadas e faz. No Brasil não tem um plano de chamadas. Dá para usar o Teams, mas integrado com uma operadora de telefonia e não usando a Microsoft como operadora de telefonia. Então, infelizmente, tem algumas limitações. Naquele caminho que eu te coloquei ali do Bookings, Service Description Bookings, provavelmente você vai ter essa informação. Tá? O do Teams ele mostra, ele fala para a gente, olha, está disponível, plano de chamadas está disponível nesses países. Tá? Ele fala em quais países que está disponível. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso. As outras aqui o pessoal agradecendo, tal. Maravilha, valeu pessoal, obrigadão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e vou publicar também aqui, vou colocar alguns links, tá? Que eu coloquei aqui. Então deixa eu colocar aqui esse de comparativo. Tá aqui, ó, de comparativo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho do Service Descriptions também, tá aqui, eu vou colar. Para facilitar a sua vida aí. Eu não sei se o outro que eu postei foi em inglês, deixa eu colar de novo aqui. E agora eu vou... Se tem algum outro aqui, tal. O de segurança. O de segurança é bem importante também. Deixa eu colar ele ali também, ó. Copiar e vou colar ele ali também. Pronto. E olha que legal, né? A data de atualização está aqui, ó. 12/7/2021. Tá? Sempre checa a data de atualização. Para saber se essa informação é antiga ou se ela é... aqui sobre aquela planilha, né? Que eu baixei, que eu mostrei. Tá aqui, ó. Microsoft 365, tabela de comparativo. Tá? Você pode baixar ele aqui. Então, só clicar aqui, está dentro do link que eu postei aí. Agora, pessoal, para quem não sabe ainda do que se trata o MVP Conf, é isso aqui, ó, mvpconf.com.br. Acessem lá o site. Tem várias palestras, vai começar agora no dia 9, né, 9, 10 e 11. São várias palestras acontecendo, tá com algumas salas acontecendo, inclusive, ao mesmo tempo. Vai estar lá a Tânia Consentino da Microsoft, né, o Vidal, Fábio Rara, tem bastante gente fera lá, né, entregando várias palestras. O ano passado eu palestrei, esse ano eu estou coordenando junto com o Daniel Donda, a gente está coordenando a trilha de segurança e conformidade. Pessoal, se ficou alguma outra coisa que vocês gostariam de saber, o assunto é muito extenso, eu não entrei em todos os planos aqui, a minha ideia aqui era mostrar para vocês os principais, que eram principalmente os do Basic, e mostrar o caminho, né? Onde é que eu vou para conseguir tirar todas essas dúvidas, né? Não dá para a gente tratar de tudo aquilo ali, mas qual que é o caminho? Onde é que eu vou para poder resolver, né, as principais questões aí? Se vocês têm mais dúvidas, não hesitem, podem mandar mensagem para mim lá dentro do Instagram, tá? Pode mandar e-mail para mim, araújo.tech no Instagram. No site também, araújo.tech, tem lá o meu e-mail. Eu vou conferir se tem, acho que tem, se não tiver eu coloco depois lá. Tá? Ou araújo.tech. Deixa eu escrever aqui, né? Fica mais fácil. Espera aí. Vou usar minha colinha aqui, ó. araújo.tech. No Instagram é araújo.tech. E no LinkedIn é linkedin.com/in/araújotech. Se tiver ideia, ficou com dúvida, manda. De repente a gente faz outro. Né? A gente faz um complementar a esse aqui. Tá bom? Um abraço aí, muito obrigado. Um ótimo dia para vocês.
eu vou nessa, que hoje é aniversário do meu filhote, eu ainda tenho ainda um evento, ainda um outro evento para participar também. Um abração, gente, valeu, muito obrigado pela participação e até mais. Valeu, tchau, tchau.